Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Aqui quem fala é o Eduardo e o capítulo proposto para a leitura de hoje é Isaías 5. E hoje eu vou ler este capítulo na Bíblia de Estudo NTLH. NTLH é a sigla para a nova tradução na linguagem de hoje. A Isaías 5, dessa tradução da Bíblia, tem como subtítulo A plantação de uvas de Deus e começa da seguinte forma no versículo 1. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada. As parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinhos tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem à sua lei, mas ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que eles obedecessem esperavam que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos. Daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros morarem, e vocês serão os únicos moradores do país. Ouvi o Senhor Todo-Poderoso dizer isto. As grandes e belas mansões serão destruídas e ninguém ficará morando nelas. Um alqueire de parreiras dará somente uns 20 litros de vinho, e 100 quilos de sementes produzirão somente 10 quilos de trigo. Ai dos que passam o dia inteiro bebendo cerveja e vinho, desde a madrugada até a tarde da noite, e ficam completamente bêbados. Nas suas festas há música de harpas e de liras, de pandeiros e de flautas, e muito vinho para beber. Eles não se importam com os planos de Deus, o Senhor, mas nem levam em conta o que ele está fazendo. Portanto, por causa da sua desobediência, o meu povo será levado prisioneiro para fora do país. O povo e as autoridades morrerão de fome e de sede. O mundo dos mortos, como se fosse uma fera faminta, abrirá a sua boca enorme e engolirá o povo e as autoridades. Toda essa gente que vive nas farras e nas orgias, todos ficarão envergonhados e os orgulhosos serão humilhados. Mas o Senhor Todo-Poderoso fará o que é direito e assim mostrará a sua grandeza. Deus fará o que é certo e assim todos ficarão sabendo que Ele é santo. As cidades virarão montões de ruínas e ali as ovelhas e os cabritos encontrarão pasto. Ai dos que amarram os seus pecados com mentiras. Eles andam arrastando a sua maldade como quem puxa um carro e dizem: que Deus se apresse e faça logo o que vai fazer, para que nós fiquemos sabendo o que é. Que o Santo Deus de Israel realize depressa os seus planos, para que nós possamos conhecê-los. Ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, e que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Ai dos que acham que são sábios, dos que pensam que sabem tudo. Ai dos que são campeões de beber vinho, que vencem apostas de misturar bebidas alcoólicas, que aceitam dinheiro para torcer a justiça, deixando livres os culpados e condenando os inocentes. Portanto, assim como o fogo queima a palha e as chamas acabam com a grama seca, assim também vocês desaparecerão. Serão como plantas cujas raízes ficam podres e cujas flores são levadas pelo vento como se fossem pó.
pois vocês desobedeceram às leis do Senhor Todo-Poderoso e desprezaram os mandamentos do Santo Deus de Israel. Por isso o Senhor ficou irado com o seu povo. Ele levantou a mão e os castigou. As montanhas tremeram, e os corpos dos mortos ficaram largados nas ruas como lixo. Mesmo assim, a ira de Deus não passou. A sua mão continua levantada para castigar. O Senhor levanta uma bandeira para chamar uma nação que fica lá no fim do mundo. Com um assobio, ele chama o povo daquele país distante, e eles vêm correndo com muita rapidez. Nenhum dos seus soldados se cansa ou tropeça. Nenhum descansa ou dorme. Eles estão preparados para lutar. Os cinturões estão bem apertados e as tiras das sandálias não se arrebentam. As suas flechas são pontudas e os seus arcos estão prontos para atirar. Os cascos dos seus cavalos são duros como pedra e as rodas dos seus carros de guerra parecem redemoinhos. Esses soldados rugem como leões ferozes que matam um animal e, rosnando, arrastam para um lugar onde ninguém o pode arrancar deles. Quando chegar aquele dia, esse povo rugirá como o mar contra o povo de Israel. Se alguém olhar para a terra, verá somente escuridão e tristeza, e nuvens negras escondem a luz. Leitura de Isaías, capítulo 5. Aqui nesta Bíblia existem alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. O primeiro comentário aqui abrangendo os versículos iniciais, os versículos 1 ao 7, que diz o seguinte: uma parábola em forma de canção, que talvez fosse cantada no final da colheita das uvas ou durante a festa das barracas. Os ouvintes logo entrariam no embalo e, no fim, ficariam sabendo que Deus iria julgá-los por sua infidelidade. A parábola de Jesus, apresentada em Mateus 21, 33 e 46, Marcos 12, 1 a 12 e Lucas 20, 9 a 19, reflete esse texto aqui de Isaías 5, versículos 1 e 2. Ainda um comentário aqui relacionado aos versículos 8 ao 23, que diz o seguinte: numa série de 6 ais, o profeta denuncia as lideranças do país e lhes anuncia o juízo de Deus. Os profetas gostavam de anunciar o juízo de Deus na forma de ais. Jesus fez o mesmo em Lucas 6 e Mateus 23. E por fim, um último comentário relacionado aos versículos 24 ao 30 nesta Bíblia, diz que por ter desobedecido às leis do Senhor, Deus castigará o seu povo através de uma nação que fica lá no fim do mundo, isto é, os assírios. Aqui na Bíblia de Estudo Andrews, também é um comentário relacionado aos primeiros 7 versículos, que tem como título o cântico da sua vinha, e diz que no capítulo 27, um cântico positivo sobre a vinha. A parábola começa bem, mas prepara o clima para uma virada surpreendente. O profeta pede aos leitores a opinião deles, uma estratégia com o objetivo de levá-los a uma conclusão óbvia. O problema não estava no dono da vinha, que fizera tudo ao seu alcance. Esta parábola exime Deus da responsabilidade pelo sofrimento do povo. O sentido desta seção é bem claro. A acusação era a seguinte: o povo não vivia de acordo com as expectativas divinas. As principais virtudes que resumem aquilo que o Senhor requer são expressas em termos de justiça e retidão. Essas duas palavras são encontradas com frequência na maioria dos livros dos escritos proféticos. Aqui na Bíblia de Estudo NAA, também é um comentário relacionado ao capítulo 5 como um todo, que diz que tem como título Os pecados de Judá são condenados. E o comentário diz: o diagnóstico introdutório de Isaías sobre o declínio espiritual de Judá, nos capítulos 1 a 5, é concluído agora com uma severa afirmação da apostasia da sua geração e das consequências desta apostasia. O capítulo está dividido em 2 partes: a parábola da vinha e as uvas bravas produzidas pela vinha. E por fim, aqui na Bíblia de Estudo Cronológica, existe um comentário relacionado à videira, que diz que a videira comum é uma palha fina, que se arrasta pelo chão ou pode ser presa a suportes, por meio de gavinhas. As Escrituras a mencionam em toda parte, frequentemente em sentido simbólico. A vinha era o emblema de prosperidade e paz entre os antigos hebreus.
Mais particularmente, simbolizava o povo escolhido. Eles eram a vinha que Deus havia tirado do Egito e plantado em uma terra particularmente escolhida. Eles receberam toda a atenção necessária para que dessem frutos notáveis, mas, em vez disso, produziram apenas uvas amargas. Por isso, deveriam ser abandonados nas mãos de seus inimigos. Os crentes em Cristo se tornam ramos em uma nova vinha, o próprio Cristo. Permanecendo conectados a Ele, darão frutos. Caso contrário, ficarão infrutíferos e serão lançados ao fogo como ramos mortos. Essa aqui foi a leitura do capítulo 5 de Isaías e alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.